Fala comigo, sejam bem-vindos a mais o Leão Podcast. Eu sou o Gabriel Leão, o host do seu podcast aqui no Vale do Aço. Hoje a nossa conversa, ela será abençoada, eu tenho total certeza disso. A pessoa que tá sentada aqui comigo, só dela estar nesse ambiente, o ambiente ele já respira de outra forma, ele respira mais leve, a gente já sente a presença de Deus. E vai ser muito legal esse papo pra você, porque você vai poder enxergar um pouquinho do outro lado dele. Geralmente a gente já conhece ele, vendo ele na igreja, vendo ele nos vídeos. Aqui você vai conhecer um pouquinho mais da intimidade dele e como que ele pensa na missão, como que ele pensa ali na vida mesmo. E eu tenho o prazer de conversar com meu amigo AP Valdir, tudo bem? Melhor agora, Gabriel. Obrigado pelo convite, pela honra. Eu tenho certeza que será uma tarde abençoada e edificante para nós e para quem também vai acompanhar esse podcast aí. Amém. Seguinte, eu gosto sempre de perguntar no início, quem que é o AP Valdir? Por quê? Todo mundo te conhece, a pessoa já tem ali um pré-conceito positivo de você. Preconceito nada mais é do que um conceito antes de conhecer. Mas como você se define? Quem é o Valdir? Então, essa pergunta é uma pergunta que praticamente as pessoas me fazem, né? Eu viajo o Brasil e o mundo hoje. Eu sou um ex-drogado do bairro Cananzinho, né? Nasci e cresci na cidade de Patinga. Passei praticamente dos 10 aos 18 entregue a uma vida totalmente, assim, à escravidão das drogas. Com 18 anos eu tive um encontro com Jesus após eu tentar vários suicídios e... A minha esposa, né, eu fiz agora dia 6 de setembro, 28 anos de casado, tenho 31 anos que sirvo ao Senhor. Ela foi, assim, o canal de Deus para poder me levar a encontrar o Senhor Jesus. Então, quem eu sou? Eu sou um milagre de Deus. Eu sou alguém que humanamente era invisível nas ruas da cidade, alguém que era desprezível aos olhos da sociedade e até sem nenhuma esperança para a família, até Jesus me encontrar. Então, eu sempre gosto de dizer que era assim que o Senhor me encontrou. Então, quem eu sou hoje? Eu sou um servo de Deus. Alguém que tem uma eterna gratidão ao Senhor pela graça, pela misericórdia dEle, que me alcançou e fez de um ex-drogado com a 4ª série primária um homem que prega em 56 países, né? Eita, já começou pesado. Tá, vamos lá. De 10 aos 18, como que foi esse de 10? Então, e é interessante que quando eu moro bem pertinho aqui, né? Legal. Bem pertinho do estúdio aqui. Quando eu fiz a volta aqui próximo dessa escola, que eu não me recordo o nome. Canuta. No Canuta aqui, parece que passou um filme na minha mente, porque eu estudava ali no Arthur Bernardes, mas a gente gostava muito, muito dessa região aqui, porque eu andava com a galera do Vila Celeste. E aos 10, quando meu pai morreu, eu decidi, com a bênção da minha mãe, estudar à noite. E para estudar à noite a gente precisava de uma liberação, porque só estudava a partir dos 13. Então minha irmã, né, era a pessoa responsável por mim na escola, e eu com 10 anos sempre fui uma pessoa, desde a minha infância, bem assim, aonde eu chegava eu me envolvia. Então, para tentar provar alguma coisa e ser aceito, eu comecei a me envolver com as drogas aos 10. Né? Muito novo, hein? Comecei com, né, a maconha. Quando eu me deparei aos 13, eu já estava usando coisas que, assim, misericórdia, até hoje são complicadas, né? Para que a pessoa saia. Graças ao bom Deus, na minha época não existia o crack. Mas eu cheguei a usar LSD, eu cheguei a usar muito remédio de farmácia, né? Para quem é das antigas sabe. E uma vida muito, muito promíscua. Sim. Alguém às vezes me pergunta, você gosta de futebol? Eu falei, não sei nada de futebol. Você gosta disso? Eu falei, não. A única coisa que eu gosto, porque faz parte também da minha infância, é bike, porque eu passei toda a minha infância, na verdade, escravo das drogas. Nossa, muito pesado, hein? Sim. Você falou que você tentou algumas vezes contra a vida e tal? Sim. Eu cheguei numa situação que eu não via mais um futuro para mim. E trazendo tanta tristeza e angústia para minha mãe, eu por várias vezes falei, eu acho que a única forma é tirar minha vida, porque eu sou o problema da minha casa. Eu não consigo romper, né? Os tempos estão passando, isso eu estava fazendo 18 anos, né? E eu não consigo avançar em mais nada. Eu não dou certo na escola, então quer saber de uma coisa? Eu sou um erro, né? Mas aí eu lembro que às vezes eu pregando eu falava assim que nem o diabo me queria. Mas na verdade é porque eu não nasci para o inferno. Né? Eu nasci com um propósito exclusivo de Deus. E foi mediante a esse tentar tirar a minha vida que eu descobri que ela nunca me pertenceu. Né? E na verdade eu perdi a minha vida. Mas eu perdi pro chamado do Senhor. E isso é tão profundo, porque às vezes pode ter alguém que tá assistindo a gente que agora que tá exatamente desse jeito, né, AP? Sim. Falando, não, peraí, se ele conseguiu, eu também consegui. Só que aí entra o como você conseguiu. Que você falou que foi por intermédio hoje da sua esposa, que te apresentou. Como que foi essa situação? Então, eu sempre morei a vida inteira no Cananzinho.
e mudou para perto da minha casa uma menina que me chamava atenção. E o que que ela me chamava atenção? Não era sensualidade, não era Aham. beleza, até porque ela nunca foi sensual, muito linda, como sempre é, porque é minha esposa, mas ela era diferente. E eu fui descobrir que, na verdade, isso, depois de tempo, era a graça de Deus que estava sobre a vida dela. E eu via nela algo que eu não via nas mulheres que eu já tinha no mundo, porque eu também, além das drogas, eu tive uma vida sexual muito prematura. Sim. Então, eu era escravo da pornografia. E por várias vezes eu dizia assim, quer saber, não existe uma mulher perfeita. Todas as mulheres, infelizmente, estão voltadas para essa vida, para essa entrega que o mundo está aí até hoje de uma forma pior. Sim. Mas quando eu via ela, aquilo me chamava a atenção. E ela passava, mesmo sabendo que eu drogado, sentado nas ruas, ouvindo, eu ouvia muito umas músicas... Opa! Ó, acontece. A Alexa tá desligada aí, Yuri? Porque ali acontece também. Ele não compreende, né? É verdade. As coisas espirituais, a máquina não vai entender verdade, nunca, né? é verdade. Então, o que que acontece? E eu via e dizia assim, Senhor, ela é diferente, ela é diferente. E ela mesmo vendo eu me entregue àquela vida, eu ouvi umas músicas muito satânicas, e acredito hoje também que essas próprias músicas me levavam a essa tendência ao suicídio. Né? Com A certeza. música, ela tem uma influência muito poderosa Sim. na mente do homem, né? Se você for pegar a Bíblia, você vai ver a música no arrependimento, você vai ver ela no avanço da batalha, vai ver em várias áreas. É verdade. Por isso a gente hoje, entre aspas, usa a música na adoração, apesar que a adoração não é música, viu, gente? Adoração é estilo de vida. A música faz parte da adoração, mas, por favor, quer ver uma coisa que é mais poderosa que a música? A fé. Se eu levanto a mão e canto, eu mexo com o coração de Deus, mas a Bíblia vai dizer assim, sem fé é impossível agradar a Deus. verdade. Então, quando eu exerço a minha fé também, eu estou adorando ao Senhor. Sim. Então, voltando a ela sempre passava e me evangelizava. E Como? ela pegava um panfleto, né? Ou então, literalmente mesmo. Literalmente, Que aquele legal. panfleto a gente chamava da Sociedade Bíblica do Brasil, e ela dizia, jovem, Jesus te ama. Nossa! E assim, Gabriel, é tão interessante que mesmo eu estando no mundo, tendo uma vida assim, voltada para as drogas e para o sexo, eu sempre olhava para uma menina quando eu queria ter um namoro sério e dizia, essa menina é uma menina que, na verdade, eu queria casar. Então, quando eu olhei para ela, eu falei, meu Deus, essa poderia ser, na verdade, uma futura esposa. Mas eu tinha temor de Deus, eu não sabia o que eu dizer, mas ela é cristã, ela é serva de Deus. Então, eu não posso, de forma alguma, na vida que eu estou vivendo, né, me envolver com uma pessoa dessa. E como que você recebia quando ela chegava e falava assim, olha, Jesus te ama? O que que você sentia na Eu hora? sempre tive muito temor de Deus, porque a minha avó é cristã. Então, quando eu ia para casa da minha avó, eu usava umas jaquetas com... a gente chamava na época da galera do heavy metal, né? E a minha avó dizia assim, meu filho, que coisas estranhas que você usa. E hoje a gente sabe que era, né, demônios e tudo. E ela dizia assim, eu dizia, ih, vó, isso aqui é loucura. Ela dizia, um dia você vai conhecer a loucura da cruz. Nossa! Minha vozinha faz agora em dezembro 90 anos. Olha que E eu bênção. falo que tudo que eu vivo hoje, claro, primeiro minha esposa, o Senhor Jesus, mas a minha avó já me evangelizava. Então eu tinha muito temor de Deus. E a minha avó, quando eu era criança, ela me levava para o culto, mesmo que eu não gostasse. Ela dizia, se você for passar as férias aqui, vai ter que ir para a igreja. E eu lembrava que quando eu chegava na igreja, a igreja da minha avó, você andava 2 horas a pé, Gabriel. E 2 horas? 2 horas a pé, porque ela e meu avô cuidavam de fazenda, então a gente tinha que sair da fazenda para ir na igreja. E a igreja também era no meio do nada. E era uma- qual congregação Uma que era? tapera, Assembleia de Deus. Uma Imaginei que taperazinha, fosse. a pandeiro, sanfone e triângulo era o louvor. Mas Tradicionalzíssimo. quando a glória de Deus descia, eu olhava e falava assim, meu Deus, eu vi minha avó cheia do poder de Deus, eu ainda brinco hoje, falava assim, meu Deus. Eu falava assim, eu fumo maconha, quem fica doido é Deus crente. Que eu não entendia a loucura da cruz. Então, quando a minha esposa me evangelizava, eu já tinha muito temor de Deus. Então, eu recebia. Mas eu dizia assim, se for para ser crente, eu tenho que ser diferente. Todas as vezes que alguém me evangelizava, eu dizia, se for para ser crente, eu tenho que ser diferente. E eu acho que isso é um peso que eu carrego até hoje de uma grande responsabilidade de manter hoje essa diferença. E como que foi o seu encontro com Deus, não com ela? Uhum. Então, ela me evangelizando, eu comecei a, às vezes, ter muita decepção nas drogas e alguém me convidava para poder ir no culto. E uma das coisas mais, assim, que chamava minha atenção é que eu chegava no culto mesmo sem ter aquele conhecimento, aquele entendimento, e aquela mensagem era direcionada para mim. E eu pensava, meu Deus, durante tantas pessoas, quem contou a minha história para esse pastor? Mas não era. Era o próprio Deus. E quando chegava aquela hora onde fazia-se o apelo, você que é Cristo como seu Senhor e Salvador, eu dizia, cara, isso é muito sério. A minha avó é muito serva de Deus, então eu não posso tomar essa decisão de qualquer forma. Mas as coisas foram afunilando e eu fui me vendo assim tão escravo das drogas. Eu fui perdendo as oportunidades que eu tinha. Eu trabalhava em uma banda de baile.
Aham. Então eu viajava o Brasil nessa banda de baile. E essa banda também, ela tinha uma parceria com uma empresa de som. E a gente começou a fazer a turnê entre Zé de Camargo e Luciano, Leandro e Nossa. Leonardo. Então eu viajava muito. E eu dizia, cara, eu não sei fazer nada, a não sei trabalhar com essa área de eventos. Então, sempre que eu ia na igreja, que aquela mensagem mexia comigo, eu falei, tá, mas se eu aceitar o Jesus dos crentes, como que eu continuo meu trabalho? Só que um dia eu fui fazer um evento no Canaã, e nesse evento eu deixei o equipamento, no final da noite já tinha acabado, a banda já tinha se apresentado, e eu saí para usar droga. Quando eu voltei, eles tinham roubado quase Nossa. todo o equipamento, assim, o equipamento menor, não as caixas de Aham. som, que era muito caro. Aqui não existia no Brasil esses equipamentos, né? Sim. E aí o dono me mandou embora. Nossa. E aí, mais uma vez, eu tentei suicídio, mas eu entendi que agora o que me prendia não me prendia mais. E um dia, um jovem me chamou e disse assim, ó, tá chegando uma droga da Colômbia. Que isso? E essa droga é muito especial e como você é um cara influenciador nessa época, eu já tinha influenciava em algumas coisas, pro mal. Sim. Ele disse, então eu queria que você experimentasse essa droga. A gente vai lá pra linha do trem de ferro, lá Nossa. no Vila Ipanema. Né? Não é como hoje você vê as pessoas usando droga. A gente Sim. tinha um respeito, entre aspas. Ah, né? entendi. Sim, É. sim. Não é como as pessoas acendem um cigarro na rua de Uma vergonha de talvez alguém ver você usando. isso, Entendi. não era uma coisa explícita como Sim. hoje. Só que ele disse assim, então, mas antes da gente ir usar essa droga, eu estou fazendo uma campanha de oração em uma igreja. E eu preciso ir lá, porque eu não posso quebrar essa campanha. Eu falei, rapaz, você é traficante. Olha só. Ele falou, então, sou traficante, mas eu temo a Deus. E a minha mãe isso? falou que se começar um projeto com Deus, não pode terminar. Então, se você quiser a droga, vai ter que ir comigo na igreja. E Não. eu doido para experimentar a Mentira, droga. que você foi por causa disso. Eu fui por causa da droga. Nossa. De lá a gente tinha sair e usar a droga. Mas eu com aquele temor dizia, cara, não tem nada a ver com droga, não tem nada a ver. Mas quando eu cheguei, qual era o nome da campanha? O sangue de Jesus. E eu não sei como, mas no meio da mensagem eu estava lá na frente, com as minhas mãos levantadas, aceitando a Jesus. E o traficante do meu lado falando assim, não aceita hoje, vamos usar a droga primeiro. Eu falei, agora acabou. Olha O meu só. tempo para o mundo, para a escravidão das drogas, cerrou-se hoje. Eu tinha uma coleção de fitas, ainda não existia CD, DVD. Aham. E no outro dia eu acordei com mais de 30, 40 amigos meus querendo a minha coleção de fitas. Você falou que foi então radical Sim. a sua. Vou chamar de conversão ou não? Sendo que sua avó já meio que te evangelizava ali. Ali foi o momento, né, pastor? Foi uma conversão, porque na verdade a palavra conversão é você, tipo, voltar ao caminho, né? Aham. Então, Sim. mesmo que a minha avó estivesse me evangelizando, eu não tinha tomado uma decisão. Eu tinha, entre aspas, um temor, mas eu vivia escravo do pecado, escravo do inimigo. Então, foi realmente, literalmente, uma conversão. Depois, desde o dia que você falou assim, beleza, voltei, agora eu sou de Deus e tal, até você, de fato, começar a pastorear. Quanto tempo que demorou essa janela? Como foi esse processo, assim? Então, é interessante porque eu dizia assim, olha, assim, o senhor me ganhou. Crente, cristão você, mas pastor nunca. Sério mesmo? Pastor nunca, nunca, Senhor. Isso não é pra mim, não. Mas por quê? Eu tenho Achava um que tio, não era? Eu tenho um tio, hoje ele já dorme em Cristo, Aham. que foi pastor. Foi pastor muito relevante da Assembleia de Deus. Ele foi... meu Deus, ele foi um dos homens, assim, que foi minha maior inspiração. Eu fui descobrir depois de convertido. Então, meu tio, ele pregou em 25 países. Olha. E meu tio passava muita guerra, a começar pelos filhos em casa, né? A dificuldade do ministério. E eu falava, ó, crente é você, mas pastor não. Mas é interessante, Gabriel, que eu aceitei a Jesus e quando eu cheguei para a igreja, eu nunca cheguei com um olhar crítico. Entendi. Sabe? Aonde as pessoas viam crítica, eu via uma oportunidade. Então, se alguém falava assim, cara, eu vim pro culto hoje, eu notei que o banheiro da igreja não estava limpo. Eu falava, então eu vou lá lavar o banheiro da igreja. E até hoje eu prego isso. Talvez o que você tá observando e você tá usando para criticar, você deveria usar para construir. De fato. Não é? Então, eu comecei a ver algumas necessidades na igreja. Só que na minha época, já na igreja, havia uma galera que ouvia muito... Não sei se você conhece Catedral, Sim, Cato Barneia. sim, sim. Então essa galera ouvia muito, já via assim como é que eu vou dizer? Umas músicas gospel legal, sabe? Mas eu comecei a me envolver no meio da rede jovem e eu descobri que nem todo jovem que estava na igreja estava no mesmo propósito que eu, de ser diferente. E aí o que eu fiz? Ainda novo convertido, comecei a andar com os irmãos mais maduros. Então, enquanto a galera, vai pro futebol da igreja, nada contra, viu, gente? Aham. Nossa igreja mesmo tem futebol. Sim. Enquanto a galera queria ir pro futebol, eu falava, vou pro monte orar com os irmãos. E aí começaram a me chamar de careta, ele não quer curtir, ele não sei o quê, não sei o quê. E eu aprendi muito cedo sobre orar e jejuar. Então eu entendi, na verdade, que o chamado nunca seria um peso, como eu pensava que o meu tio carregava, era um privilégio. E aí eu disse, cara, eu preciso fazer algo. Eu tô vendo aqui a juventude na época do bairro Cananzinho, perecendo nas drogas. Eu tô vendo essa juventude se
assim, se entregando como eu era entregue nas mãos do inimigo. E eu preciso fazer alguma coisa. Então eu comecei a ter esse desejo. Mas quando eu chegava na igreja domingo à noite, a igreja estava super lotada. Quando eu chegava no sábado, tinha 10 jovens. E eu falava, Deus, onde está essa juventude? E eu comecei a orar ao Senhor, pedir a Deus uma estratégia para que eu pudesse fazer algo. Assim como eu fui alcançado, eu queria alcançar outras pessoas. E aí, não sei se você vai se recordar, mas havia no bairro Cananzinho uma guerra com o bairro Planalto. Sim. E aí eu não me lembro Sim. agora, mas chamava Cabeça Amarela, Cabeça Vermelha, eu não me lembro mais. Eram umas gangues que tinham no bairro. Sim, eu lembro. Então, você não podia sair do Cananzinho pro Caravelas até o Veneza, porque senão os caras de lá te pegavam. Os de lá não podiam vir. Então havia como se fosse uma linha. Aham, um ponto neutro ali. Inclusive é onde a igreja, né, era Eu ia chegar antigamente. nisso. Isso. De Ali, se propósito? o cara passasse dali, né, Aham. ele poderia morrer. E aí começou a acontecer, cara, muitos jovens perdendo a vida na praça do bairro Cananzinho ou no Planalto. Aí tinha as horas dançantes aqui no Ipaminas, na Cidade Nobre, no Vila Ipanema, no Industrial. E foi de lá que Deus me tirou. E aí eu vendo aquelas coisas, eu falei, Deus, o que eu posso fazer para mudar essa história? Você não podia ir na praça do Cananzinho com a sua família, porque você poderia ser alvejado por uma bala Sim. perdida. Então eu comecei a orar ao Senhor. E eu fui para o monte fazer uma campanha de 40 dias de oração. Para que Deus mudasse o Cananzinho. Eu nunca pensei nas nações. Eu pensava na minha geografia. E eu recebi um livro. E esse livro era de um pregador, de um pastor, que a igreja dele tinha 10 mil membros. E essa igreja, ela se tornou como se fosse uma igreja fria. Tinha muito dinheiro, tinha muita gente, tinha canal de televisão, tinha rádio, grande mesmo. tinha gráfica, tinha livros, Olha. mas ela não tinha 10 mil membros. Mas ela não tinha mais o fogo de Deus. E o pastor começou a orar a Deus para que o fogo de Deus voltasse para a igreja. E um dia ele teve uma ideia. Ele pegou um caixão, colocou um espelho dentro, fechou o caixão Nossa. e mandou anunciar na televisão, na rádio, nos meios de comunicações da igreja que alguém muito importante da igreja morreu. Nossa. Porque ele descobriu que a igreja só lotava quando era velório. E a igreja superlotou. Todo mundo querendo saber quem morreu, quem morreu, quem morreu. Ele manda os diáconos trancar a porta e disse, agora faça uma fila e vão passar próximo do caixão para descobrir quem morreu. Quando a galera passou, o que eles viram? A própria face. E ele disse, nós morremos. Diante de tantas coisas boas que Deus fez, nos dando canal de televisão, Nossa. rádio, uma estrutura, 10 mil pessoas, nós nos tornamos uma igreja fria. E naquele culto que, entre aspas, era uma pegadinha do pastor, se tornou Sim. um culto de arrependimento, as pessoas sepultaram as suas próprias vontades. Sim. E aquela igreja se tornou uma das maiores igrejas missionárias da América, que de 10 mil irmãos passou a ter 30 mil. Eu terminei esse livro 5 horas da manhã chorando e falei, se funciona na América, funciona no Cananzinho. Fui no meu pastor e falei, só me dá a bênção? Falou, pra quê? Pra me carregar um caixão pra praça. Falou, rapaz, você tá ficando doido. Falei, pastor, por favor, acredita em mim. E o bom de você ser louco, sempre você vai achar alguém mais louco pra te acompanhar. Sem dúvida, sem dúvida. Eu consegui, Gabriel, montar um som na praça, aluguei um trio elétrico, Mentira, desse Peguei um- nível? peguei um caixão emprestado, né? Colocamos o espelho, enchemos de flor e começamos a rodar o bairro Cananzinho, como se fosse um cortejo, todo mundo de Aham. preto, cabeça raspada. E, meu irmão, velório até hoje, né? Inclusive, se você postar uma tragédia na internet, dá mais views do que uma bênção, né? Dá mesmo. Infelizmente, né? Sim. É o que acontece. Juntou muita gente na praça. E aí eu subi no palcozinho que a gente tinha alugado lá na praça, peguei o microfone e falei, a gente vai mostrar quem morreu agora. Só que dentro do caixão só tinha um espelho. Então, quando as pessoas faziam fila, um cara gritou, dá licença, porque o morto é meu parente. Nossa. Foi fazendo aquela fila, né? Brasileiro, patinguense é É, curioso. curioso. O que rola? E juntou quantas pessoas na época? Rapaz, era muita gente. Muita eu não gente. tenho noção hoje, não tenho, mas a praça ficou Não, cheia. mas deve ter sido assim um rebuliço danado. Sim, porque a gente rodou as ruas do bairro. Então a gente ia rodando, o cortejo ia aumentando. Sim, é verdade. E aí, quando eu abri o caixão, o primeiro que passou falou assim, cruz credo, Ave Maria 3 vezes. O outro falou, tá amarrado em nome de Jesus. O terceiro falou assim, é tudo heresia. Eu peguei o Olha. microfone e falei, não, nós estamos aqui hoje fazendo um ato profético, porque é nessa praça que o diabo tem sepultado jovens, é nessa praça que o crime tem, né, levado tanta gente à perdição, é aqui que a prostituição é a partir... Nós vamos sepultar esse bairro de drogados, de prostituição, de morte, e Deus vai fazer algo tremendo nesse bairro. E isso era um sábado. E terminou, foi poderoso, nós adoramos a Deus, e eu fui para o culto. O nosso culto, que tinha só 10 jovens naquela noite, deu mais de 200. E aí eu fui o pregador da noite. Quando eu faço o apelo, o rapaz que era o líder do tráfico, que o irmão dele tinha morrido
aceitou a Jesus. Olha. Só que ele é um cara muito respeitado, quando ele tá na frente chorando, que ele olha para trás, todo mundo ainda sem vir à frente, ele falou assim, a galera que não vier eu cobro vacilo. Nossa! Todo mundo tinha medo dele, aquela multidão, deu mais de 100 conversão. Que isso? Hoje ele é o Gente, apóstolo Deus Zé Carlos, você pode convidar para vir aqui. Legal, É vamos pastor sim. aqui na Vila Celeste, Vamos é meu sim, filho tá na convidado. fé. Que legal, cara. Resumindo, isso começou uma grande renovação no meio da juventude, a tal ponto do comandante do 14º Batalhão me chamar, me agradecer pelo trabalho, prefeitos começarem a me chamar, e aí surgiu então o meu chamado. E eu fui entender que eu podia ser relevante, que eu poderia, assim como eu fui resgatado, resgatar outras pessoas. Então esse amor pela obra de Deus começou assim. Mas eu não tinha nem interesse de ser pastor, eu só queria ver meu bairro salvo. E aí o pastor olhou para mim e disse, não, eu quero investir em você. Eu falei, não quero ser pastor. Ele falou, rapaz, pastor não é para quem quer, é para quem Deus chama. Inclusive, se você quisesse, é sinal de que você não teria um chamado. Verdade. Todos os homens da Bíblia, entre aspas, nunca foram homens Capacita os escolhidos, né? que realmente diziam, eu quero. Não, foi Deus que escolheu. E quando Deus escolhe, é Ele quem capacita. E quando que foi o seu sim pra missão nesse sentido? Que você falou, tá bom, eu me rendo, eu aceito. Então, eu comecei a relutar um pouco, porque nesse exato momento eu já estava casado, Aham. um jovem casado, né? E eu estava trabalhando na Uzi Minas. E o meu sonho era ser empregado da Uzi Minas. Aham. Em Ipatinga tinha duas veias para você prosperar. Ou era a polícia ou era a Uzi Minas. É verdade. Então ninguém entrava na Uzi Minas se não tivesse o segundo ano, né? Que era, tipo, partindo para a escola técnica. Nem Aham. existia faculdade Sim. em Ipatinga. Eu não sei se você lembra, mas o cara que tinha o técnico fazia até a Eu formatura. lembro demais, né? o técnico era quase uma faculdade. Era uma As faculdade. feiras técnicas e tal. Isso. Então, eu tinha só a 4ª série primária, mas eu trabalhava numa empresa dentro da área da Uzi Minas, onde eles gostaram do meu trabalho, e mesmo sem ter o segundo ano, sem ter a 8ª série, eu entrei dentro da Uzi Minas por um milagre de Deus. Então, eu estava vivendo o meu sonho. E eu vivia o meu sonho. Mas mesmo vivendo o meu sonho, eu comecei a pregar dentro da Uzi Minas. Eu comecei a fazer cultos de oração dentro da usina. Eu subia para a montanha às vezes, quando a Rebeca, minha filha, que é a mais velha, estava para nascer, minha esposa estava com uma infecção na urina que poderia comprometer o bebê. Eu subi para o monte e orei durante 120 dias. Eu subia à meia-noite e descia às 5 da manhã. Eu deitava 5h10, 5h20, o monte era muito pertinho da minha casa, eu deitava e dormia até 7h20, porque meu horário nos Minas era 7h50. Eu pegava uma bicicleta, a bicicleta faz parte da minha vida inteira. É verdade, né? é verdade, E eu ela te chegava, acompanha. e eu chegava na Uzi Minas para trabalhar. Só que o meu pastor dizia, cara, você virou escravo do seu sonho. E um dia o Senhor falou comigo assim, eu vou te tirar da Uzi Minas para te fazer um grande pregador da minha palavra. Eu disse, Deus, mas eu me lembro de que quando o Senhor me colocou na Uzi Minas, o Senhor me colocou para ser um canal aqui dentro. E o Senhor disse que eu iria pregar para toda a Uzi Minas. E se eu ia em oração falando com Deus. Mas eu ainda não preguei, eu só prego no meu departamento. Fiz essa oração no monte e fui embora para casa. No outro dia o meu chefe me chama e disse assim, Valdir, eu vejo você todos os dias pregando, e aqui vai ter a Semana da Segurança, onde a gente precisa de alguém que faça o papel de um pregador. E ninguém melhor para interpretar você que vive pra o usina evangelho. toda. Então seria uma peça teatral, onde uma manhã iria começar e dentro dessa manhã teria que ter um crente para orar, porque é o dia a dia dentro das Minas para a glória de Deus. Aham. Sempre tem alguém que ora. Legal. Né? E aí eu ia fazer esse papel. Qual que era o meu papel? A gente chamava DDS, Diálogo Diário de Segurança. Aí o meu chefe ia dizer na peça teatral, agora o Valdir vai orar por nós para começar o trabalho. E aí ia ter um acidente. Essa era a peça, Aham. tá? Semana de segurança. Só que eu comecei a consagrar a peça. Era na semana seguinte, a gente ensaiava, eu peguei uma Bíblia Thompson, né? Da grossura desse livro aqui, assim, Aham. né? E levei. E quando chegou a hora de eu fazer a minha atuação na peça, eu não atuei. Eu saí de cena e comecei a pregar. Mas aonde eu estava? No Togashi, que é um auditório onde toda a Uzi Minas estava representada. Tinha todos os departamentos representados. E eu disse assim, olha, na verdade parece uma peça teatral, mas eu estou aqui debaixo de uma palavra de Deus. E eu quero declarar para os Minas, se vocês querem segurança, não querem que ninguém morra aqui. Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Vocês estão buscando aqui muitas estratégias, mas está faltando sabedoria. E a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. E o sábio Salomão disse que o temor de Deus é o princípio para toda a sabedoria. O que os Minas precisa de temor de Deus. Aí então vai cessar os acidentes. E eu fui pregando, e eu acabei com a peça teatral com a Semana de Segurança. E eu pensei, agora eles me mandam embora, né? Agora nem se eu quiser eu fico. Só que o chefe geral, mesmo não sendo cristão, se levantou, pegou na minha mão e falou assim, boa a tua prece. E eu falei, pronto, então... Mas quando eu cheguei no meu armário, que eu tirei a roupa, o Espírito Santo falou comigo assim, você não fica mais um dia aqui. Eu acabei de cumprir o seu propósito. E eu fui para casa, fui para o monte, chorei, falei, como que eu falo para minha esposa?
A gente está começando a nossa vida. Ela está tendo sonhos. A gente tem uma bebê, que é a Rebeca. Já estava grávida, Maria Eduarda, né? E no outro dia eu cheguei no emprego e já era 10h30 da manhã, não fui no horário. E meu chefe, rapaz, está tudo parado aqui. Eu falei, então, vim dizer para o senhor que eu não quero mais fazer parte do quadro da Uzi Minas. Antes de eu terminar, ele falou, sentou na cadeira e disse assim, parou, sentou na cadeira e disse assim, eu já sabia, você não nasceu para ser peão de usina, você nasceu para ser pastor. Nossa! E a única coisa que eu posso fazer, mesmo não sendo crente, é te liberar com todos os seus direitos, porque a Uzi Minas não libera ninguém. Então aí foi o meu sim pro Senhor. Só que essa não foi a parte difícil, Gabriel. A parte difícil foi o meu pastor, que me cobrava sempre uma postura, foi eu chegar para ele muito feliz da vida e dizer, meu pastor, acabei de sair da Uzi Minas para poder fazer a vontade de Deus. Ele falou, quem disse que a igreja está precisando de funcionário? Menos um dízimo para a igreja? Mas por que essa situação? Por que? Tá, me explica por que ele disse isso naquele momento? Então, hoje que ele via você como... eu entendo que foi uma permissão de Deus. Porque meu pastor foi uma das pessoas que mais me treinou e me preparou para o ministério. Mas ele queria deixar bem claro que a obra de Deus não tem contrato. É verdade. A obra de Deus não tem fundo de garantia. Ele queria deixar bem claro que a obra de Deus é para quem não tem medo de oferecer a própria vida por amor ao chamado do Senhor. Porque se ele chegasse em glória a Deus que você saiu e tudo, eu ia me acomodar com aquela situação e eu ia ser como muitos que estão, infelizmente, na igreja, que se tornaram profissionais da fé e não servo de Deus. E se for olhar também, ele desequiparou a Uzi Minas da igreja, né? Sim. Você falou, não, peraí, você não é a mesma coisa, né? Sim, sim. De início eu achei uma ofensa. Hoje eu glorifico a Deus pela vida dele. E o que você, como pastor, como líder de jovens, como líder em vários países diferentes, pensa para o jovem que está ouvindo aqui agora e pensando, olha, eu tenho esse chamado, talvez eu sou um bom comunicador, como que eu dou prosseguimento nessa vocação que eu acho que eu tenho? Qual que é o melhor caminho? Ontem me fizeram essa pergunta na reunião dos homens. Um jovem me disse assim, eu preciso saber se eu estou no caminho. Porque se eu estou, eu quero permanecer, se não, eu quero entrar. E eu comecei a explicar para ele algumas coisas. Na verdade, o chamado, ele queima no seu coração. Queima no seu coração. Por exemplo, quando o Senhor colocou no seu coração de fazer um podcast, mesmo que você possa fazer uma abrangência de todas as áreas, em todos os aspectos da cidade, do Vale do Aço, sim, automaticamente você está destravando o seu chamado. Sim. Porque cada assunto que seja trabalhado aqui, né, pode ser da saúde, pode ser das finanças, de alguma forma ele vai edificar a vida de alguém. Exato. Né? Então, só que às vezes a gente fica querendo romantizar o chamado de Deus. A primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer sim. É mais ou menos o que Deus falou para Moisés. Você está dizendo, você está clamando por quê? Diga ao povo que marcha, ou seja, pisa. Pisa, porque se as águas não se abrir, você vai passar por cima, mas do outro lado eu tenho um encontro contigo. Então, o que eu digo para a galera hoje? Que existe uma oportunidade até maior do que no meu tempo. Meu tempo para se evangelizar, eu tinha que comprar os panfletos da Sociedade Bíblica do Brasil, pedir a bênção do pastor, ou no seu caso, a paróquia lá, o padre, o senhor me presta Era um trabalho muito maior, né? Hoje, se você trabalhar bem, por exemplo, a rede social como nós estamos aqui, como os cortes que serão feitos, quantas vidas não vão acordar pela madrugada com um pensamento suicida, com uma angústia no coração e por um corte vão estar sendo edificados pelo Senhor e quem sabe até mesmo salvo. Sim. Né? Então hoje é muito mais fácil. Mas o que eu vejo hoje também? Eu vejo que, não sei se você pensa assim, que a geração, ela está acordando tarde demais para o chamado de Deus. Sim. E aí a Bíblia diz assim, jovem, eu vos escolhi porque sois forte e já venceste o maligno. Mas eu vejo que a juventude não está canalizando a força dela para um propósito divino. Na verdade, é como se as pessoas hoje estivessem mais preocupadas com seus prazeres do que com o seu propósito. Por exemplo, quando José ele decidiu não abandonar Maria, porque Maria estava, né, grávida do nosso Senhor e Salvador, e Maria é incrível, né? Uhum. Deus abençoe, né? Assim, Maria é uma inspiração, né? Um dia um irmão católico disse assim, eu nunca vi alguém falar com tanta autoridade sobre Maria como o Senhor. Eu digo sim, porque entre tantas mulheres, entre tantas jovens, tá? E como eu vou a Israel há muito tempo, há uns estudos que dizem que ela tinha entre 14 e 17 anos, né? Ela disse sim ao chamado de Deus. Né? Então Maria é incrível, né? Maria é um reflexo da igreja para os dias atuais. Que mesmo sem saber como, ela disse sim ao chamado de Deus, né? É interessante que ela não questiona. Mas José já estava comprometido com Maria, né? José estava comprometido com Maria. Então a gente romantiza a Bíblia. É tão interessante que quem foi falar com José foi um anjo, né? E foi em sonhos que ela seria a mãe do Salvador.
Então José, ele faz um projeto para deixar Maria. Tá lá nos evangelhos. Ele faz um projeto porque ele não queria, amando ela, ofender ela, né? Mas, gente, é bonito demais a gente pregar a mãe do Salvador, mas imagina na cabeça do José. Imagina... E naquela época, pelo fato também de, mas uai, não é meu, mas de quem que é, aquela coisa toda, a sociedade recebia de outra forma, né? De outra forma, e a prostituição era como um crime, poderia ser apedrejada e morta. Né? Então não era só o José assumir um filho que não era dele, era a reputação. Né? Então o que José faz? José assume, por quê? Porque ele projeta deixar Maria, mas ele tem um sonho de Deus. E no sonho Deus vai dizer, você não vai deixá-la, porque ela é mãe do Salvador. Então eu sempre digo que se você quer cumprir o seu chamado, primeiro, esqueça dos seus projetos para assumir o sonho de Deus. Difícil, hein? Só que o texto vai dizer assim, e então José não conheceu a Maria até que a criança nascesse. O que é o conhecer na Bíblia? Intimidade. Sim. Então José não se deitou com ela. Uhum. Mesmo amando ela, desejando ela, querendo ter prazer com ela, porque ele seria o esposo dela, ele foi o esposo dela, o texto vai dizer assim, e enquanto a criança não nasceu, José não conheceu a Maria. Por quê? Porque José entendeu que o propósito de Maria era maior do que o prazer dele. Então, se a juventude hoje quer realmente fazer a vontade de Deus, ela vai ter que voltar a abandonar os seus prazeres e voltar a assumir os seus propósitos. Né? E José também é tão tremendo que eu falo o seguinte, olha só, Deus ele deu a terra para os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Sim. Deus deu os reinos para os reis, né? Davi é um exemplo disso. Deus deu as revelações, né, para os profetas. Deus deu a igreja para os apóstolos, mas Deus entregou o filho para um carpinteiro. Verdade. Pastor, você falou de Davi, eu vou entrar numa coisa. E se o cara tá vindo e fala assim, Davi tinha não sei quantas mulheres, e no fim foi salvo. Você acha que tem gente que às vezes utiliza de algumas coisas pra talvez viver aquilo que ele quer ali e sem entender o contexto geral? Como que você vê isso? Então, vamos lá. Tem duas formas de a gente enxergar isso aqui. Primeiro, é que os casamentos dos reis, eles eram mais políticos do que amorosos. Verdade. Então, um rei como Davi, o rei do reino tal, não queria problema com ele. Então, o que o rei fazia? Oferecia a filha em casamento. Né? Assim você vai ver não só Davi, mas como Salomão, que foi um homem muito sábio, edificou a casa do Senhor. Então, né, esses casamentos eram casamentos políticos. Né? Até porque um homem não tinha, mesmo com toda a sua força, né, com todos os seus desejos por uma mulher, ele não conseguia. Ele não conseguia. Verdade. Então, eram praticamente casamentos que eram alianças. Né? E lembrando também que naquela época era outra época dos dias atuais. Eu tenho alguns amigos muçulmanos. E os muçulmanos podem ter várias esposas. E aí, quando eu vou no Egito, né, eu sempre brinco com um amigo meu muçulmano e falo assim, cara, por que você só tem uma esposa? Ele falou assim, porque eu descobri que se eu tenho várias esposas, eu vou ter várias sogras. Então eu não quero sofrer. Brincadeira que a minha sogra é uma bênção. E tem que dar o mesmo padrão de vida para todas, não é só ter, né? Então isso é uma forma leviana de usar a Bíblia. Só que a Bíblia diz o quê? O meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. Sim. Então, quando eu conheço acerca da verdade, eu vou entender que isso aqui é um fato histórico de um contexto lá de uma geografia que não é a nossa. Sim. Né? Mas a Bíblia vai lá na frente, no Novo Testamento, dar os princípios, por exemplo, de um homem de Deus. Marido de uma só mulher, não dado ao vinho, ser bom hospedeiro. Você está entendendo? Sim. Então, eu gosto muito de quando a Bíblia fala sobre os princípios para que eu possa ser alguém que faça a vontade de Deus. Né? Por quê? Porque não adianta eu ter sucesso lá no púlpito se eu sou um fracassado na mesa com a minha casa. Sim. Né? E voltando a José para a gente, né, fechar esse pensamento, olha que interessante. José era carpinteiro. Né? Então Jesus acordava todos os dias ouvindo o som do martelo e sentindo o cheiro da madeira. Qual é o papel do pai? Preparar o seu filho para o propósito. Verdade. Então Jesus nunca teve medo da cruz, porque José o preparou para o seu chamado. Então hoje, o que voltando para os jovens, está faltando pais espirituais. Eu fiz 49 anos, e 49 anos para os judeus é muito forte, porque você venceu um ciclo de 7 vezes 7. Então, se você pegar, a vida é cíclica. Sim. Você pega os 7 ciclos da vida, você vai lembrar dos seus. Sim. Do primeiro aos 7 anos, dos 7 aos 14, né? Dos 14 ao 21, Sim. dos 21 ao 29, e assim sucessivamente. Mas quando o judeu completa 49 anos de idade, é tão poderoso, porque com 49 anos de idade, se você tem dívida, ela é perdoada. Se a sua família perdeu os bens, é restituído para você. Olha só. Interessante. Se você é escravo, você tem direito à liberdade. Então, quando o judeu não deu certo em nada, com 49 anos, automaticamente, ele vai estar bem de vida. Olha só.
Por quê? Porque ele vai entrar no jubileu, que é 50 anos. Então ele não vai mais poder gastar tempo com ele, tem que gastar tempo com a próxima geração. Então eu fiz 49 anos dia 4 de setembro e o meu papel, o que eu quero ser para Ipatinga, para o Vale do Aço, é um facilitador de caminho. Eu quero poder servir um pastor de uma igreja pequena, eu quero poder servir o meu amigo padre da paróquia, né? Como, por exemplo, quando o telhado da paróquia do Cananzinho caiu, eu tive a oportunidade de poder ir lá, levar uma boa oferta, né? Para poder honrar aquela paróquia, eu não sei como se chama do Cananzinho. Ai, meu Deus, ali é... São Judas Tadeu? São Judas Tadeu. São Judas Tadeu. E aí, conversando com o padre, ele me fez uma pergunta, mas por que você, sendo pastor, trouxe uma oferta para a igreja católica? Falei, padre, porque quando a escola que eu estudava, ela não tinha mais condição de receber os alunos, e a escola teve que ser fechada, foi justamente essa paróquia aqui, foi justamente essa igreja aqui que abriu as portas para que a gente continuasse estudando. Então, deixou de ter as missas durante a semana para poder, na verdade, ter a escola. Porque as escolas, não sei se você lembra, antigamente, o horário era de 3 às 7 da noite. Né? Não lembro disso. Então, quem estudava a quarta série em diante, estudava às 3 horas da tarde, começava-se a escola até às 7 da noite. E a escola que eu estudava, ela praticamente não tinha mais como ter escola. Estava acabada, o muro caiu, tantas outras coisas. Resumindo, então, eu falei pro meu amigo padre, que se tornou meu amigo, o seguinte, cara, a gratidão está acima da religião. É verdade. A gente vê nas suas pregações, tal, você sempre com muita autoridade, muita energia, com uma força muito grande. Isso tem mais a ver com... Gabriel, é uma identidade, é um dom que eu tenho ou é uma forma que eu tenho de pregar, que eu vejo que ela é até mesmo um pouco técnica, porque entra isso também, né? Claro, não é simplesmente só abrir, você tem que ter a parte do estudo bíblico, tem que ter a parte teológica, a parte de vivência no espírito, mas também essa parte. Como que funciona isso? Então, na verdade, é uma coisa tremenda, porque eu digo assim, você precisa funcionar e fluir. Quando eu funciono, eu tô aqui, ó, na terra, mas quando eu fluo, eu tô nas coisas dos céus. Então, claro, a gente entende que, como diz o apóstolo Paulo, isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, realmente, Deus, ele nos agracia. A Bíblia fala assim, buscai com zelo os melhores dons, né? Então, você tem que orar ao Senhor, você tem que buscar, né? Para que você possa fluir. Mas, cara, a gente não pode desprezar aquilo que é natural, né? E as pessoas hoje precisam, de alguma forma, ter uma boa oratória. Sim, né? Sim. Eu acredito que a letra, quando ela é banhada com fogo... É verdade, é a junção, né? Ela vai alcançar os corações. Eu sempre orei e falei assim, Deus, que nunca falte fogo nos meus olhos, fogo no meu coração e lágrima nos meus olhos. E eu sempre amei a palavra de Deus. Então, eu descobri que, como filho do Criador... Porque nós somos filhos do Criador. Sim. Se eu perguntar assim, Gabriel, prova pra mim que você é filho de Deus. Você vai dizer, claro, eu vou provar pro Senhor, por intermédio de Jesus Cristo, que era, né, o unigênito de Deus, mas quando deu um brado na cruz, e nós nos tornamos também filhos de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Né? Mas, na verdade, ser filho é se parecer com o Pai. Nosso Pai não é Criador? Cadê a nossa criatividade? Por que seu podcast ele vai sobressair sobre os outros? Porque você é melhor? Não, porque você é criativo. Então, a criatividade, ela é algo que nos faz parecer com o nosso Pai, que é o Criador. Né? Então nós precisamos gerar essa criatividade. Então, automaticamente, junto com o temor, com a paixão que eu tenho com a palavra, Deus me deu uma graça de ser criativo nas minhas mensagens. Porque eu sempre quis entender algo. Por que as pessoas dificultam as coisas de Deus? Sim. Se Jesus foi o mais simples possível. Então, por que não a nossa mensagem não pode atingir o público de A a Z? Desde aquela pessoa menosprezada pela sociedade até aquele muito respeitado. Então, sempre orei a Deus. E outra coisa, como eu disse no início do podcast, eu sempre orei para ser diferente. Hoje a minha oração é que eu preciso me manter diferente. Né? Eu sei que você vê a igreja como forma de resgate muito forte, assim. Só que às vezes acontece da pessoa falar assim, eu estou nessa ou estou nessa... E vi alguma coisa que me incomodou ali, não me identifico mais, vou pra outra. Você acha que ela deve, de fato, ter esse discernimento de não, deixa eu ver se realmente eu posso ajudar mais aqui, ou não, talvez procure uma identidade diferente? O que o senhor pensa a respeito disso? Eu fiz 25 anos de ministério. Eu aprendi a separar duas coisas. Quem veio para permanecer e quem veio só para ser passageiro. Tem aquele que é passageiro e tem aquele que é permanente. Tem pessoas que, de repente, elas vão chegar para nós, na nossa igreja, na nossa paróquia, e elas vão ser um instrumento de Deus para aquele exato momento. Por exemplo, Abraão está voltando de uma guerra. Ele vai se encontrar com Melquisedeque. Melquisedeque vai trazer para ele, voltando da guerra, pão e vinho. Ele vai pegar e vai dar para Melquisedeque os dízimos. Beleza? Mas foi aquilo ali, pronto. Não aconteceu mais.
algo passageiro, mas edificante. E quem veio para permanecer? Está contigo todos os dias, por exemplo. Quando Moisés subiu para o monte para orar, ele levantava tuas mãos, só que as mãos dele eram pesadas. Então quem veio do lado? Arão e Ur, para sustentar as mãos. Então quem é passageiro vai ser bênção na tua vida, mas não vai te sustentar. Ele vai embora. Beleza? Agora, eu que tenho que saber discernir quem eu sou nesse ambiente. Alguém que veio para permanecer, alguém que veio de passagem. Né? Ah, P, eu sou membro da igreja católica, eu sou membro da igreja evangélica e eu discordo de algumas coisas. E daí? Por que você não trabalha para uma renovação? Porque... É o fato de olhar o banheiro e limpar ele em vez de criticar, né, P? Pronto. Cara, deixa eu te falar. Deus não te chamou para falar, te chamou para fazer. Né? Então, o que a gente hoje vive, um exemplo, no que diz a mídia hoje, os evangélicos, né? Não foi gerado lá atrás, por intermédio, por exemplo, da igreja. A igreja não passou por um tempo, né? Onde houve um rompimento, onde foi algo... E eu sempre brinco e digo assim, irmãos, eu fico tranquilo, porque na Bíblia, a Bíblia é a única que ensina sobre a divisão da multiplicação. Né? Então eu fico muito em paz com isso, mas eu digo para as pessoas discernirem isso. Por quê? Você está indo por um propósito de Deus, porque Deus falou assim, Gabriel, seu tempo aqui acabou, e agora eu quero te usar em outra área, e aqui eu preciso que você venha para esse lugar, para que você possa acessar essa área diferente. Ou você está saindo porque você está fugindo de uma renovação, de uma transformação, porque hoje é mais fácil mudar de geografia do que ajudar as pessoas a mudar de mente. Sim. Entende? Sim. Então é muito cômodo eu falar, cara, glória a Deus, mas aqui meu tempo acabou, né? Não. E pra pessoa que fala assim, eu não preciso ir lá na igreja do AP não, porque eu oro em casa é a mesma coisa. Então, aí eu digo pra ele que o Masterchef aprendeu a cozinhar. Sim ou não? O Masterchef é um cara que é expert na comida. Você perguntar ao Masterchef, cara, qual que é o prato principal que você faz? Ele vai dizer. E o cara domina a cozinha, sim ou não? Sim. Mas e se ele não for no mercado para abastecer a cozinha dele? Verdade, não tem o que fazer. Então, como que eu não vou na igreja? Ah, Cristo em casa, né? Não, Home office. Irmão, eu respeito, mas olha aqui para mim, a Bíblia fala sobre a comunhão com os santos. Salmo 133 diz assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce da cabeça, da barba sobre as vestes de Arão. O KM missionário, me conta isso. Então... Como Deus colocou no seu coração, KM missionário, achei muito fantástico. Então, eu comecei a pedalar mais ou menos 4 anos atrás, no Covid, e eu comecei a pedalar exclusivamente para poder resgatar pessoas que estavam distantes da igreja. E uma das coisas que mais cresceu no meio do Covid foi a bike. É verdade. Só que quando eu fui convidado pela galera da bike, eu não tinha bicicleta. Você pedala, sabe, sair bicicleta é um esporte caro. É caro. É caro. Só que do nada, uma galera começou, a gente conseguiu uma bicicleta para você pedalar sábado. Primeiro pedal meus 52 quilômetros, eu voltei todo assado para casa. 3 dias doendo. E eu falei, cara, misericórdia, eu não quero nunca mais ver uma bicicleta na minha vida. Eu dei febre nas pernas. Que isso? Na segunda semana, os caras fizeram um pedal de 85. Não, mas já começar também... Eu pensei que eles queriam me matar. Mas diz que tem um desse. O cara que anda mais quer esgoelar o seu motor até. A gente brinca no pedal, fala que ou você sai pra morrer ou pra matar alguém. Mas não é o meu caso não, viu, gente? Misericórdia. E aí, nesse pedal, a gente tava num lugar chamado Carvoeira. E nessa Carvoeira, depois de subir uma serra de uns 4 quilômetros, eu caí. Foi um apagão rápido. E no pedal chama de comprar terreno, né? É verdade. E aí, tava o Dr. Jefferson e falou assim, cara, passa lá pra fazer um teste de esforço comigo. Ele, além de doutor, também pedala. E eu fiz um teste de esforço, ele falou, não foi legal esse teste não. Fez o segundo, fez o terceiro, e descobriu que tava com problema de coração. Mas você tava acima do peso também? Acima do peso. E aí, eu tive que parar de pedalar no início do pedal. E eu fui pra dentro de um carro, quando o doutor anunciou que tava com problema de coração. Lá no horto, no estacionamento, eu chorei e falei, Deus, não sei jogar futebol, não sei jogar baralho. Agora que eu encontrei graça em algo, Deus, eu não vou poder fazer. Resumindo, ali eu passei por uma bateria de exames, de um cuidado, muitos médicos, e a galera da bike sempre me dando força, indo lá em casa orar comigo. Legal. E um dia minha esposa foi pregar no estado do Espírito Santo. Levanta-se uma mulher de Deus e entrega uma mensagem para ela dizendo, o teu marido está sendo curado de coração agora. Ela me liga e diz, amor, eu tô pregando aqui, levantou uma profeta e falou que você está sendo curado. Eu falei, eu recebo. E eu nem lembrava que no outro dia eu tinha uma revisão. Olha só. Quando eu cheguei com os exames, o doutor falava assim, não pode, não pode. Eu falei, não pode o quê? Ele não falava, não pode, não pode. Eu não acreditava. Não pode. Ele disse, eu falei, o quê? Ele disse assim, você não tem mais nada. Vamos ter que repetir os exames. Eu falei, doutor, muito respeito, era o doutor Ronald, muito respeito ao senhor. E eu peguei a bicicleta e fui lá naquele posto da Polícia Federal, saindo aqui para Jaguaraçu, orando e chorando. E nunca mais parei. Tá. E nisso eu comecei a, pela misericórdia de Deus, no pedal, alcançar algumas pessoas para Jesus no pedal.
E eu descobri que eu poderia unir o meu propósito com o meu prazer. E aí, como eu amo as missões, e eu sempre tive um desejo, depois desses anos pedalando, fazer um pedal para longe, um dia eu falei, cara, eu vou lá no Acre de bike. No Acre? No Acre. Mas esse agora você foi pro Acre? Esse eu fui no sul. Gente, Acre é longe. Acre é longe, cara. E eu falei, eu vou no Acre de bicicleta. Rapaz, aí chamei o Léo, né? O Léo hoje é meu ovelha, é líder do Isaac, Legal. que é Léo os adolescentes. O Léo. Gente boa demais. E ele falou, AP, nunca vi isso funcionar, mas eu vou com o senhor. Ele falou que nunca viu. Aí chamei o doutor Paulo, que era o meu médico, ó, você tá muito acima do peso ainda, não tem como você fazer um pedal desse. Na época você ainda tava acima do peso. Tava, eu nem voltei no doutor. Nem voltei depois do pedal. E eu falei, cara, mas Deus colocou no meu coração, eu vou. Chamei o pastor João, reuni, passei a visão para alguns irmãos, vários empresários da igreja me patrocinaram. Legal. E eu parti de Belo Horizonte ao Acre. Uma viagem de 17 dias, se eu não estou enganado. E foi muito poderoso, porque ao mesmo tempo que eu pedalava, eu parava para pregar para caminhoneiros. E eu fazia live para levantar recursos. Sim, sim. Para levantar recurso para as missões. Então foi muito incrível, foi muito poderoso. E as coisas começaram a acontecer. Obrigado. As coisas começaram a acontecer. E eu também parava em alguns estados para pregar. Né? A gente tinha uns dias, porque a gente tinha um programador, a gente tinha um médico, tinha o Léo como treinador e tinha um carro que era o batedor. Então ficou uma coisa muito top, né? Ficou bacana. Teve uma estrutura, não foi feito de qualquer jeito. Não. Sim. A galera pensa assim, o AP é muito doido, mas sou um doido lógico. Claro. Quando eu anuncio um projeto, Gabriel, você tá comigo? Eu vou te mostrar que eu já orei, Sim. eu já projetei, até porque a Bíblia fala que aquele que quer fazer uma casa e não calcula, Sim. ele pode ser alguém que vai se dar mal. Por quê? Porque se ele não calcular, ele pode fazer essa casa na areia. Aí quando cair a chuva, correr os rios soprar o vento, a casa cai. A Bíblia fala sobre isso. Agora, quando eu edifico uma casa na rocha, então a Bíblia é um livro que nos ensina a projetar as coisas e a planejar. Sim. Deus não é contra planejamento, desde que ele seja o centro de tudo. Tá, resumindo. E eu cheguei ao Acre, 3.900 e alguma coisa. Vou fazer uma pergunta que ela é uma pergunta... Eu acho que vai ser difícil de você responder, justamente por você estar imerso a tantos. Mas se tivesse que escolher um versículo que mais fala no seu coração de todas aquelas páginas, qual seria? 2 Timóteo 2,15. Não foi difícil, não foi Procura te rápido. apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não se envergonha, mas que maneja bem a palavra da verdade. Repete com calma de novo. 2 Timóteo 2,15. Procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não se envergonha, mas que maneja bem a palavra da verdade. Por que te atinge assim? Porque eu quero me apresentar a Deus como um homem que realmente faz a obra dele. E que também tem uma vida pautada na palavra. Então, eu vou repetir. Procura-te, eu quero me procurar, eu quero me apresentar como obreiro aprovado, que não se envergonha, mas que maneja bem a palavra da verdade. Segura... Nossa, essa aí foi pesada. Voltando lá em cima. Fogo. Como que surgiu a Fogo? A Fogo surgiu de um fogo. Não, falando da parte literal da coisa. A gente era uma galera de jovens de uma denominação e a gente começou a orar e a buscar o Senhor e a gente tinha uma banda que se chamava Fogo para as Nações. Legal. Então a gente já ia a algumas igrejas aqui do Vale do Aço, a galera tocava, adorava e eu pregava jovem, já era um pastor, eu já estava pastoreando no antigo Morro do Escorpião, que se chama Alta Boa Vista, e lá eu comecei a arrebanhar muito jovem, a galera subia o morro, falava favela, hoje é um morro maravilhoso, né? Para poder me ouvir. Só que a denominação que eu ela era uma denominação que estava muito envolvida na política. E eu acredito que a política precisa de homens de Deus. Sim. Porque se eu não falar de política na igreja, amanhã eu não vou poder falar na política de Jesus. Entendeu? Mas vejo que quase toda a galera que entra na política perde o foco. Eles se esquecem que eles têm um chamado. Só que cada um vai prestar conta do que faz. Sim. Tudo que a gente tem ou pensa que tem não é nosso, é emprestado. É verdade. O meu dom, o meu chamado, o meu dinheiro, a minha família, o meu tempo é de Deus. E no dia do Senhor eu vou ter que prestar conta. Então, voltando à política, hoje eu acredito que Deus está levantando homens posicionados na política, na nossa cidade, em vários lugares do mundo. Né? Estamos aí vivendo uma guerra política nos últimos dias. Mas essa igreja que eu ela era muito focada na política e ela deu uma ordem, um comando. O pastor que não fizer boca de urna vai perder a igreja. Só que boca de urna é crime. Sim. Se é crime, é pecado. Eu não fiz. Só que eu não falei que eu não faria. Eu só esperei reunir a igreja e falei, eu não faço boca de urna. Tá? A mesma denominação ordenando, eu não posso cumprir uma ordem que vá contra a ordenança de Cristo. Sim. Então eu vou entregar a igreja. E eu fiz isso. Foi o pior culto da minha vida, porque eu estava ali crescendo, já construindo um templo, porque eu assumi uma igreja que não tinha ninguém. É um trabalho, né? É difícil. É um trabalho que eu falo trabalhoso, né? Sim, e quando eu comecei esse ministério, eu já tinha aberto a igreja lá 10 vezes. Comigo era a 11ª. E o pastor disse, vai fechar, porque ninguém dá certo, você também não vai dar.
E eu ganhei 100 pessoas e batizei 100 pessoas com 1 mês. Com 3 meses, estava construindo um templo. Então, eu estava construindo a minha vida, eu estava feliz, estava tudo rompendo, todo mundo... Sim. O pessoal saía de Patinga para ir para lá, para me ouvir. Como Ela hoje, era aonde? Lá no Alto da Boa Vista, antigo Morro do Escorpião. Tá. Isso. Então, eu fui com muita cautela, né, muito respeito, entreguei a igreja. Mas eu disse, eu vou recomeçar do zero. E aí já tinha a palavra fogo para as nações. Porque eu era apaixonado, sempre fui apaixonado por missões, né? Então, naquela época, havia o clamor pelas nações, uma semente pelas nações, e nasceu o fogo para as nações. Que a gente teve esse nome, se eu não me engano, até uns 6, 7 anos atrás. E depois foi pra lá. Se tornou o lar. Explica. E aí, bom, eu queria que você preparasse até um corte disso aqui para responder muita gente. Sim. Muita gente disse que quando o nome lar surgiu, é porque o pastor Valdir estava indo embora de Patinga, é porque a Fogo devia, é porque a Fogo era uma vergonha, nada disso. Eu fui pregar em um lugar, no estado do Rio Grande do Sul, e cheguei lá, o cara disse assim, rapaz, você é o pastor da Fogo Brasil? Eu falei, sou. Então, tem uma comunidade com o mesmo nome, até a placa é igual à sua. Mas eu falei, não, nunca abri igreja aqui não. Até então a gente só tinha igreja de Patinga. Uhum. Hoje temos em vários lugares, até fora do Brasil. Sim. Né? E eu disse, não, a gente não tem igreja. Aí eu olhei, realmente, a placa da igreja se parecia com a nossa. Entrei no perfil na época do Twitter, do Orkut, se parecia com a nossa. E eu fiz um pedido àquele pastor. Falei, procura saber quem é essa pessoa, porque se parece muito com a gente, mas eu não conheço. E esse pastor procurou saber. E quando ele fez amizade com esse pastor da Fogo para as Nações, lá do Rio Grande do Sul, ele disse assim, então, tem um cara lá no interior de Minas, cidade de Patinga, que ele não entende nada de digital. Ele não entende nada de internet. E o nome dele é um dos nomes que eu mais achei incrível. Então eu peguei tudo que ele não sabe de internet e apliquei aqui. E aí eu fui descobrir que todas as vezes que eu tentava comprar o domínio do site, não havia ainda essas coisas. Eu tinha aquele domínio, mas quando ia renovar eu perdia. Por exemplo, fogoprasnações.com.br. Aí depois eu mudava, Fogo Ipatinga. Eu colocava Fogo Centro Apostólico, Fogo para as Nações. Sim. Eu perdia. Esse cara, ele comprava. Sim. No meio corporativo, muita gente faz isso. Ele comprava. E ele disse pro cara, um dia esse cara vai ser tão famoso falando de mim, que eu vou viver dos royalties dele. Que isso? E isso começou a me incomodar. De fato. Me incomodar muito, porque eu falei, cara, o cara tá usando aquilo que Deus me deu para benefício próprio. Sim. Tá. Mas um dia eu fui pregar numa outra igreja muito organizada, muito séria no Brasil. E o pastor, já um senhor de idade, um ancião, falou comigo, qual é a sua igreja? Eu falei, Fogo para as Nações. Ele falou assim, o quê? Essa igreja aqui no nosso estado, em outro estado, tem trago muito problema. Fui ver, já tinha outra igreja desse mesmo cara, uma expansão agora em outro lugar. E aí eu comecei a orar. Falei, Deus, na Bíblia toda transição de nome é para cima. Verdade. Benoni para Benjamim, Saulo para Paulo. E no grande dia do Senhor diz a Bíblia que até nós vamos receber um novo nome. Olha só. E eu falei, eu acho que o tempo da Fogo para as Nações em Patinga acabou. Liguei para o meu pastor, ele falou, cara, esse nome é muito poderoso, não desiste, vai para a justiça para o cara tirar tudo. Eu falei, pastor, eu vou orar. Aí liguei para ele mais uma vez e falei, pastor, Deus me disse para mudar o nome. É uma nova estação da nossa igreja. Só que lá é uma abreviação de lugar de amor e restauração. L.A.R. Ou seja, se um depósito de construção tentar contra mim na justiça, por causa do nome na internet, ele não ganha. Se outra igreja colocar, ela tem que tirar. Então eu comecei agora a me resguardar, tá? Porque a Bíblia fala, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Porque eu entendi que hoje a internet é uma ferramenta. Né? E então surgiu lá. Só que não foi só uma troca de nome. Foi uma nova estação. Por Eu ia quê? chegar nisso. Porque a gente de 500 pessoas nos tornamos hoje milhares e milhares. E eu tenho testemunho de pessoas que diziam assim, quando era aquele nome Fogo para as Nações, eu nunca tinha coragem de entrar. Olha só. E quando eu vim pro lar, eu descobri que era a mesma igreja, porém hoje numa nova estação. Eu ia te perguntar se a igreja, se ali dentro era a mesma ou se tinha mudado a faixa, mas você já deu a resposta antes já. Então aí é bom pra você que às vezes repassou até a informação errada, já tá sabendo a informação certa aqui. Hoje lá, em diversos países, como que foi essa expansão? De onde que ela surgiu? Então, a Bíblia fala assim, ide por todo mundo, né? Pregai o evangelho e tal, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas fazer discípulos. Sim. Essa é a grande comissão de todas as nações. E isso começou já há muitos anos atrás, quando, no ano de 2008, se eu não estiver enganado, talvez alguém que foi comigo vai saber se eu estou certo ou errado a data, a gente foi para o Chile. Sua igreja tem 22 anos, se eu não me engano. A nossa igreja 23. faz 23 agora. E isso lá faz 23 anos agora, né? Antiga Fogo lá, Sim, sim. 23 anos. Então a gente decidiu ir para o Chile fazer missões.
Só que a nossa igreja já era Fogo para as Nações e era uma tenda no bairro Cananzinho. Um dia um profeta veio pregar na igreja e disse assim, o tempo de tenda acabou, porque tenda é para o deserto. E vocês agora vão entrar numa estação de palácio. E eu recebi aquela profecia. Mas no outro dia entrou um vento dentro da tenda e rasgou a tenda toda. E eu falei, meu Deus, eu não sabia, né? Que para mim transicionar do deserto, da tenda do palácio, eu ia passar uma guerra dessa, né? É. E aí surgiu uma frase, que toda transição, ela traz um transtorno. É verdade. Né? É verdade. Tá, mas a gente foi pro Chile. Como a gente foi pro Chile? Eu peguei um carro e eu dei de oferta. A gente fez uma rifa desse carro. E de início a rifa era para consertar o rasgo do telhado, que não era nem telhado, que era Sim. a lona da tenda. E o Espírito Santo gerou no nosso coração, a gente ouviu um chileno de ir pro Chile. Então eu peguei 22 jovens aqui, entre eles o meu filho com 6 anos de idade, que hoje o Gabriel já é casado. Não, meu xará. E a gente foi pro Chile. Legal. 5 dias de ônibus. Gente. E a gente entrou em favelas, em lugares perigosos que nem os chilenos entravam. Eu fiz uma cruzada em uma aldeia indígena, onde uma anciã de 120 anos aceitou a Cristo. 120? Ela era a matriarca. Então isso começou a surgir o nosso amor pelas missões, né? E nessa época, voltando atrás, eu já ia para Portugal, eu já ia para vários países pregando. Sim. E automaticamente, pessoas começaram a se identificar com a nossa visão. Sim. Mas muitos irmãos de Ipatinga, como você sabe, migram de Ipatinga para outros lugares. Isso começou a acontecer e pessoas que já eram da nossa igreja começaram a chegar em lugares, não se adaptarem a outros ministérios e começar a orar na sua casa, reunir irmãos, e daí isso começou a surgir a nossa igreja em vários lugares no Brasil e no mundo. E hoje ela já está em... Nós estamos hoje nos Estados Unidos, nós estamos hoje no Chile, nós estamos hoje avançando para a Europa e em nome de Jesus Amém. para a Ásia. Amém. Pastor, pro cara que tá te ouvindo aqui agora e fala assim, tá, beleza, me identifiquei, gostei muito, mas eu sou todo vacalhado, eu sou o Valdir de 10 a 18. Eu tenho piercing, eu ando todo desconjuntado, eu tenho meu estilo ali que não é talvez muito... O que ele vai ter e o que ele pode esperar indo até lá? Então, primeiro de ser bem amado, porque nós estamos diante de uma geração que procura medir as pessoas pela aparência. Você usou uma palavra no início tremenda, né? Uma palavra muito mal usada no Brasil, que é a palavra preconceito. Sim. A palavra preconceito é usada por nós de uma forma errada. Sim, sim. Ah, você é preconceituoso. Por isso que eu Não, corrigi. Corrigi não, expliquei. Né? o conceito é uma coisa boa. Sim. Porém, você não pode antecipar um conceito sem conhecer a pessoa. Porque tudo que está escrito preconceito, prejuízo, preocupação... É verdade. É uma antecipação de coisas que talvez nem vão acontecer. Verdade. Né? Prejuízo, nunca tinha Preconceito, pensado. prejuízo, preocupação é pré, né? É uma antecipação. Então hoje as pessoas elas têm um preconceito pela forma que as pessoas se vestem, né? Ah, por um piercing, por alguma coisa. Mas a Bíblia fala assim, vinde como estais. Aí quando a pessoa chega, que ela é amada, que ela é acolhida, aí sim entra o Espírito Santo, vede como ficais. Porque uma mudança, ela tem que ser feita de dentro para fora. Sim. Então eu não tenho que ditar as regras, sabe? Isso é religião. E a religião, ela parece um muro, não uma ponte. O evangelho aproxima, a religião distancia. Então eu sempre oro a Deus para que eu nunca faça um pré-julgamento, um pré-conceito de umas pessoas. Pelo contrário. Porque quando Samuel foi ungir o rei de Israel, que ele chegou na casa de Jessé, ele olhou para o cara mais forte. Falou, esse cara tem cara de rei, tem pinta de rei. Por quê? Porte atlético, né? Tudo aquilo. Mas ele descobriu que, na verdade, Israel já tinha errado. Porque foi Israel quem escolheu Saul, o homem mais alto, o mais forte, um guerreiro. E Deus não escolhe pela aparência, Deus escolhe pela essência. Porque quem Deus escolheu nem na mesa estava, nem convidado para o banquete foi. Eu quero até deixar essa palavra. Não espero os homens te convidar para nada não, porque Davi, ele estava esquecido, Davi estava escondido, mas de repente o profeta faz uma pergunta, acabou-se os filhos? Imagina Jessé dizendo assim, como é que eu falo para ele? Que o que está lá fora tem cheiro de ovelha, está de trás das malhadas, né? E é interessante para você que está aqui me ouvindo, que o profeta disse assim, quando ele disse tem mais um, ele disse assim, então que ninguém coma até que ele entre. Só que Davi, quando você vai estudar a história de Davi, ele era proibido de estar em casa. Ele era um filho meio rejeitado da família. Meio rejeitado. Se você ler alguns salmos, vai entender isso aí. Né? Então, quando Davi chegava, ele chegava como se fosse assim, hoje, na porta da cozinha, de cabeça baixa, sem olhar para dentro. Olha só. Porque os irmãos desprezavam e o pai também. Então, ele trabalhava cuidando das ovelhas, ficava no meio das ovelhas. Então, quando o pai dele chama ele, imagina, ele chega de cabeça baixa, só uma analogia. Sim, claro. Né?
E o pai disse, não, você vai entrar. Ele não estava na agenda dos homens, não estava sendo convidado para os homens, mas ele estava sendo levantado por Deus. Então ele não tinha pinta de rei, ele não tinha sangue de rei, mas ele tinha um chamado de Deus. Então talvez nas pessoas rejeitadas, nas pessoas desprezadas, estão os maiores tesouros de Deus. É verdade. Assim como eu um dia, né, estava um lixo para a sociedade, e Deus pôde me pegar lá no lamaçal do pecado e me fazer um canal para poder pregar o evangelho. Quem sou eu para falar com a pessoa que ela tem que mudar, ela deve mudar, ela deve... Não. Eu acredito que eu tenho que acolher e abraçar. Concordo. Vinde como estás. E aí sim, o Senhor vai fazer a obra nessa pessoa. Eu tava vendo um vídeo seu no Instagram, que eu achei assim, você usou um termo muito bom, mas eu queria que você dissertasse um pouquinho mais sobre ele. Você falou assim, quem é profético é futurístico, e você deve acessar o futuro e permanecer nele. Você falando a respeito da maquininha na época, e depois veio o Pix. A igreja, ela vai passando por essas transformações, igual você citou, e quando você fala de permanecer no futuro, significa já agora, lá em outros países, as coisas acontecendo, você já está lá? Seria isso? Então, eu tenho uma frase que eu digo assim, você deve ser moderno, mas nunca deve ser mundano. Sim. Eu acho que a igreja, ela confundiu essas coisas, né? Eu vou dizer, por exemplo, o Pix. Né? Quando estabeleceu o Pix, a gente sabe disso aí, no meio... Você falou, é do Banco Central? No meio de uma crise, começou aquelas pessoas sem nenhuma... é o anticristo, isso é o diabo. Eu falei, não, é do Banco Central, se nem quiser dar pra mim. Né? A nossa igreja tem máquina de cartão desde a época de 2007, onde para se passar tinha que conectar em um telefone fixo. Olha só. E as pessoas começaram a me chamar de ladrão, de bandido. Hoje toda igreja tem uma máquina de cartão. Você fala isso no corte. Né? Então eu acredito que um homem de Deus e alguém que tem realmente uma visão de crescimento, ele precisa pisar no futuro. Agora, como que eu piso no futuro? Sonhando. Sabe o que é o sonho? O sonho é a fotografia do seu futuro. É verdade. E quando eu piso no meu futuro, eu quero permanecer lá. Porque pela fé isso me dá esperança, isso me faz querer chegar aonde homens nunca chegaram. Quando eu dizia para os irmãos que nós seríamos uma grande igreja na cidade, as pessoas riam de mim. Quem? Um moleque, um menino, um fracassado vai ser pastor de uma grande igreja? Mas eu já via pela fé o que a gente está vivendo hoje. O lugar onde hoje é a Lacede, eu orei por ele há 10 anos atrás. 10 anos atrás eu fui nesse galpão, orei e ungí esse galpão. O terreno onde vai ser construída a nossa igreja para 5 mil pessoas, no ano de 2011, nós fomos comprar esse terreno. Era muito dinheiro, mas a gente estava disposto. E quando o cara descobriu que era para a igreja, ele falou assim, é para a igreja? Então não é 500 mil, é 1,5 milhão. E eu chorei muito, Eu achei que ele ia baixar o preço. Não, eu chorei muito. Hoje o terreno é nosso. Olha só. Então, assim, pisar no futuro, talvez as pessoas assim mais antigas ou mais religiosas vão pensar que esse cara tem que tomar cuidado, esse cara porque... Não, irmão, olha aqui para mim, Jesus está voltando. Assim como foi nos dias de Noé, diz a Bíblia, essa era na vinda do Filho do Homem. Casavam, se davam um casamento, compravam, vendiam, comiam, bebiam, até que não entrou na arca. Sabe, ser futurístico, né, eu pisar lá, não é desejar aquele mundo onde os carros vão flutuar, é desejar o grande dia do Senhor. Agora, eu disse esses dias, no nosso discipulado de homens, que o diabo evolui. Ele evoluiu. Sim. Né? O diabo era uma serpente lá no Gênesis, mas é um dragão no Apocalipse. Eu disse, gente, se até o diabo evolui, por que os irmãos não? Essa mentalidade arcaica do Vale do Aço não pode ser rompida. Cara, hoje quando eu passo e vejo praticamente em cada esquina se levantando um prédio novo na minha cidade, sim, ou um loteamento surgindo, eu digo glória a Deus, porque o futuro chegou. Nós estamos aqui a poucos metros de onde vai ser a futura faculdade de medicina. Sim. Quantos anos a gente não sonhou com isso? É verdade. Né? Há quantos anos, voltando lá atrás no início do podcast, a gente tinha aqui a escola técnica. Quem era alguém para fazer uma faculdade na PUC? Que só tinha em Fabriciano. Então, cara, chamar a existência o futuro não tem a ver com eu quero ser, não. Eu posso ser moderno sem ser mundano. Sim. Sabe? Eu posso usar isso aqui, ó, que todo mundo usa, sabendo que isso aqui eu vou usar, isso aqui não vai me usar. Sim. Né? Sabendo que aqui eu vou influenciar, não serei influenciado. Sabendo que aqui pode aproximar ou distanciar, depende de mim. Né? Aqui aproxima quem está distante, pode distanciar quem está próximo. Isso vale a forma que eu estou usando. Então, ser moderno, ser futurístico, não tem a ver com eu ser um desviado, ou alguém que queira, não. Pelo contrário, quanto mais eu avançar, mais temor de Deus eu quero ter. Você quer ver um exemplo? Há um versículo que diz que no dia do Senhor todo olho verá.
E eu falava, como que todo olho Sim, vai ver? sim. A gente está distante, a gente era distante quando eu me converti há 31 anos atrás dessa realidade hoje da internet. Ficava, meu Deus, mas como vai ser o grande dia do Senhor se todo olho verá? Hoje, irmão, a gente está aqui, ó, quando postar a velocidade que isso chega. Exato, todo olho é verdade. Então, assim, eu quero sempre ser um homem fiel à palavra de Deus, aos princípios. Deixa eu tentar resumir tudo isso aqui. É como se eu pegasse estratégia e visão. Sim. Ok? A visão é a Bíblia. A visão eu escrevo de caneta, não tem como apagar, mas a estratégia eu escrevo de lápis, porque ela pode melhorar. Entende? Sim. A visão Massa. tá aqui, ó. Ninguém vai apagar. Aham. Mas a estratégia eu posso aperfeiçoar. Então eu vou ter a minha visão bem clara, escrita, como diz a Bíblia, a tal ponto que quem passar correndo vai ver. Mas as minhas estratégias podem evoluir. A ciência evolui. É verdade. Né? Então por que nós não? Pastor, pra quem se identificou e fala, tá, beleza, eu acho que eu tenho o mesmo chamado que o Api. Eu sou um bom comunicador, eu tô colocando nesse caso porque esse é o seu dom, é o seu chamado, né? Se fosse um músico, talvez estaria falando de música. Tem algum curso que você recomenda? Ou alguma formação pra que ele lapide isso e consiga ter um bom início, assim? Sim, claro. Eu mesmo, depois de muita insistência, depois de muita guerra, eu voltei a dar aula, né? Porque Legal. mesmo eu não tendo estudo, eu tive que fazer uma faculdade, um curso de teologia, né? Porque senão você não pode ser um pastor. Pastor não é só aquele camarada que Deus separou, né? A gente sabe que ele tem que passar por um período probatório, passei por tudo isso, fiz. Então, hoje, por exemplo, eu voltei a dar aula em algumas igrejas do Brasil. E eu criei um projeto na internet chamado Ensinando e Enviando, Legal. que é uma plataforma de ensino, onde, de alguma forma, eu quero ajudar os jovens a ter um caminho para que eles possam assumir esse chamado. Uma direção. Eu digo assim, eu não sei tudo que dá certo, mas eu sei o que dá errado. Então eu quero ser um facilitador de caminho para que você não caia nos mesmos erros que eu caí. Que bacana. E eu fiz essa pergunta sem saber disso. Eu fiz ela sem saber mesmo. Mas aí a pessoa ela consegue ter acesso por onde? No seu Instagram? Isso. Se você abrir no meu Instagram, não estou enganado, você vai clicar lá na bio e vai ter o Ensinando e Enviando. Só que o que eu fiz? Como, na verdade, eu amo missões, eu peguei todo que eu gero nessa plataforma e fiz como recurso para as missões. Por quê? Porque alguns anos atrás, eu fui o primeiro pastor, talvez, entre muitos aqui, a gravar DVD. Ah, sim. E tem algumas mensagens que eu gravei que no Brasil viralizou. Cheguei a vender uma mensagem, 45 mil cópias de DVD. Nossa! Mas por um tempo, quando foi vendo essa convergência do DVD pro digital, eu fiquei meio assim, sabe, receoso. Sim. E agora eu entendi que eu não tenho mais a idade que eu tinha para viajar como eu viajava. Então eu preciso de alguma forma ser mais útil. E muitos anos atrás eu estava em uma conferência e um pastor disse assim, ó, você vai estar dormindo e pessoas vão estar sendo edificadas pela tua vida. E hoje eu estou entendendo isso. Então eu comecei há poucos meses essa plataforma, não divulguei ainda, tenho muito material gravado para a glória de Deus. Quero gravar com você aqui um material também para a plataforma. Vamos. Né? E tenho médicos lá, tenho pessoas falando sobre gestão de marketing, tudo que você pode usar hoje para o chamado, né? Legal. E essa plataforma É bem completa mesmo. Legal. Essa plataforma agora você pode acessar ela por R$ 39,90 por mês. Isso, muito Você barato. pode fazer um plano anual, se eu não estou enganado. Gustavo, meu genro, sabe mais disso aí, cuida para mim. E eu acabei de vender 10 mil, que é a primeira marca da plataforma. Acabou de chegar para mim uma pulseirinha, né? Legal, dizendo é verdade. Assim, vai chegar aos 100 mil. Então eu quero chegar aos 100 mil em nome de Jesus e a milhões e milhões. Tudo para que seja revertido para as missões que eu faço. Sim, porque de fato, agora, sem fazer mexendo, gente, porque de fato não sabe disso, R$39,90 é muito barato. Muito. Então é literalmente pro cara ele ter o acesso mesmo, né? Isso. E de alguma forma também, aquilo que eu entrego para ele, ele devolve para mim me ajudando nas missões. Porque se eu tenho 10 mil hoje, eu chego a 100 mil. Imagina eu com 100 mil alunos. Os 39 não vai ficar volumoso. Sim, sem dúvidas, né? sem dúvidas. Então eu posso pegar tudo isso aí e fazer mais coisas pelas missões. Isso é legal até pra talvez um líder de igreja ouvir, que quiser ali passar pra quem tá junto com ele também, né? Claro, e não só uma pessoa específica assim. Claro. E assim, agora eu tô dando aula presencial em algumas igrejas do Brasil. Sim, legal. Sobre a história de Israel. AP, eu sempre finalizo fazendo essa mesma pergunta. Ela é uma pergunta que pra algumas pessoas ela tende a ser difícil. Não acho que pra você ela vá ser difícil. E que é o seguinte: no dia que você não estiver mais aqui, você estiver na glória, como você quer que as pessoas se lembrem do AP Valdir? Então, existem duas formas de você ser lembrado: pelos resultados que você provoca, pelos problemas que você deixou. É verdade. Não tem outra forma de ser lembrado. Você será lembrado pelas soluções que você trouxe ou pelos problemas que você provocou. Eu quero que as pessoas se lembrem de mim, não como homem problemático, mas como um homem que realmente, né, trouxe soluções para muitas coisas, para muitas vidas. Por quê? Porque ninguém é eterno. A gente vai viver na eternidade.
é diferente. Nós vamos ver na eternidade. Mas o dia que alguém se lembrar de mim, que ele se lembre de alguém que numa cidade totalmente comprometedora, o Vale do Aço é muito comprometedor, é uma cidade onde é mais fácil você sepultar o chamado do que evidenciar, Deus olhou para mim com a sua bondade, graça e misericórdia e disse, meu filho, você não vai contar a história dos outros, você vai deixar uma história para que alguém conte. Então a gente tem duas opções como ser humano. Ou a gente traz solução ou a gente provoca problema. Sim. Se a gente trazer solução, se a gente trazer solução, alguém vai contar a história da gente. Né? É verdade. Se a gente for um problemático, a gente vai ter que, até o dia que o Senhor de partir, a gente vai contar a história dos outros. Então eu quero que alguém possa olhar para mim e dizer, esse cara foi um servo fiel. Alguém que realmente, de Ipatinga, as nações da terra, ele conseguiu marcar uma geração. Alguém que, melhor do que no púlpito, ele é um marido para a esposa, ele é um pai para os filhos e hoje um avô para os netos. Eu quero marcar a minha geração para que a minha geração saiba que não há outro caminho a não ser o Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Vou fazer um pedido pessoal aqui agora. Eu me vejo como um comunicador e no fim é isso, é falar que Jesus existe, que ele ama e que ele vai voltar. E eu gostaria que você, antes da gente finalizar, que você fizesse uma oração por quem está ouvindo aqui agora, pelo espaço, pelo podcast novo. O microfone está livre e aberto para você. Dê lugar. Amém. Nós vamos orar e é importante, Gabriel, porque, na verdade, isso aqui é uma porta que Deus abriu, né? E, com certeza, muitas vidas agora, né, foram, assim, alcançadas por esse momento, né? Algumas pessoas entraram até por uma curiosidade, mas permaneceram até agora. Eu creio que, de alguma forma, pessoas foram atraídas a esse momento que nós estamos aqui. E essas pessoas esperam algo de Deus. Mas esse algo de Deus passa por alguém, ele passa por nós. Sim. Então, eu quero orar para que as pessoas possam entender que Jesus não é uma religião. Sabe, a gente pode ter a nossa religião, mas, se eu não me engano, o Tiago vai dizer que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres necessitados. Então, não é dentro da igreja que eu vou me tornar um religioso, alguém que tem um relacionamento com Deus. Eu vou à igreja para me edificar, para ter comunhão com os irmãos, mas para sair lá fora e levar o nome de Jesus. É o que eu quero. Então, quero orar para que o Senhor possa abençoar essas vidas, que independente da sua comunidade cristã, da sua paróquia, você seja um instrumento na mão do Senhor. Pai, obrigado por cada vida que até esse momento esteve conosco aqui nesse podcast. Eu quero declarar os céus abertos sobre essas vidas. Senhor, talvez essas pessoas que estão me ouvindo agora eram como eu, alguém complexado, alguém que se sentia inferior, alguém que se sentia incapaz. Mas Deus, hoje aqui, olhando, Deus, ó Pai, para o meu testemunho, seja para as minhas qualidades, para as minhas deficiências, as pessoas estão entendendo que se deu certo para mim por causa da Tua mão, da Tua misericórdia, vai dar certo para eles. Então, oro agora, Senhor, para que a mão do Senhor possa alcançar essas vidas, para que, Deus, aqui do estúdio até o lar, até o carro, até o telefone indo para o trabalho, numa viagem, o Senhor possa abençoar essa pessoa que agora está em lágrimas, porque eu sei que pessoas vão terminar esse podcast chorando, vão terminar esse podcast também sorrindo, sendo renovados, tendo esperança, Senhor, que eles possam, Deus, ó Pai, serem alcançados como eu fui alcançado, como o Gabriel foi alcançado. Eu abençoo os meus irmãos que estão aqui na técnica, eu abençoo, Deus, ó Pai, todo esse projeto. Eu declaro, Senhor, que cada podcast aqui, quando terminar, as pessoas vão dizer assim, Deus está nesse lugar, Deus está presente nesse projeto. Eu quero abençoar os teus filhos, quero declarar que não falte recursos, Senhor, para que esse podcast de Ipatinga às nações da terra, Senhor, possa fazer a diferença. Senhor, um dia eu perguntei para um servo seu como ele fazia para que todos aqueles vídeos dele viralizassem. Ele disse, eu consagro todos eles ao Senhor. Então nós consagramos não só esse podcast aqui, mas todos os demais que já foram feitos e os demais que irão ser feitos também para a glória e louvor do teu santo nome. É a nossa oração em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Meu irmão, muito obrigado. Deus te abençoe. Foi assim uma honra ter você aqui comigo. A honra é comigo. toda minha, sou teu servo. A casa, ela sempre será sua, o espaço, ele sempre estará aberto. Se tiver, Gabriel, tenho novidade para falar, tenho coisa para falar. Eu sei que sua agenda é apertada, que foi difícil achar agenda com homem, gente. Fala comigo que a gente dá um jeito, tá bem? Sou teu servo. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus. É isso aí. Pra você que ficou com a gente, muito obrigado pela participação. Eu tenho certeza que esse daqui, ele foi único, ele foi diferente dos outros. Mas, fiquem ligados no nosso Instagram, bastante convidado novo essa semana. Todos, assim, com a sua essência, todos vão contribuir do jeitinho dele na vida de vocês. Até mais, tamo junto, abraço.